Olá, sexto ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos entrar então no conteúdo novo do capítulo 4, o organismo humano e seus sistemas. Vamos estudar então sobre a célula. A célula é a unidade básica de formação da vida. Então nós vamos estudar um pouquinho das partes, composição da célula. O conjunto, a união das células, esse ligamento, forma os tecidos. Os tecidos, a união dos tecidos, formam os órgãos. Os órgãos formam, a junção dos órgãos formam o sistema. E todos os sistemas, que são 5 sistemas, formam o nosso metabolismo. Então vamos falar um pouquinho da célula. Olhem aqui para vocês verem. Eu vou fazer uma simulação. Usei aqui uma travessa, e coloquei o ovo. Porque o ovo, os ovos em si, são células macroscópicas. São as únicas células que podemos identificar a olho nu. Já as células, por ser minúsculos, minúsculos átomos, substâncias ali, moléculas, só é possível identificar com o uso de microscópio. Então, vou dar o exemplo usando essa célula macroscópica, que é um ovo. Essa casca do ovo vai simbolizar a membrana plasmática. A membrana plasmática é a proteção. Então, aqui quem está fazendo aqui, o papel da membrana plasmática, quando eu coloco nessa travessa, é a própria travessa, tá? Aqui no caso é o ovo que está fazendo a proteção. É uma membrana fininha que tem a função da permeabilidade seletiva da célula. O que é a permeabilidade seletiva? Ela vai fazer o papel como se fosse o porteiro. Controla a saída e a entrada. Controla quem pode entrar dentro da célula e quem deve sair. Quem entra dentro da célula? Gás, oxigênio, nutrientes, água, Quem deve sair dentro da célula? As substâncias tóxicas, gás carbônico e vapor de água. Então eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Eu coloquei aqui o ovo, Pode aproximar mais para vocês identificarem melhor. Tem o ovo. Então, olha aqui. A clara do ovo está simbolizando como se fosse o citoplasma, que é uma estrutura gelatinosa dentro da célula, Estrutura gelatinosa. A gema do ovo está simbolizando o núcleo. O núcleo ele tem 4 partes. Ele tem a membrana nuclear, que também é como se fosse outra membrana plasmática. Ele tem, que é a carioteca. Ele tem um nucleoplasma, como se fosse outro citoplasma dentro do núcleo. Ele tem um nucleolo, uma única organela dentro do núcleo. E tem a cromatina, que é onde fica o DNA. Eu vou usar o orégano. Vou jogar o orégano aqui, no citoplasma, nessa estrutura gelatinosa. Muita gente, quando vai fazer maquete, coloca gel, para simbolizar. E eu estou jogando agora o orégano para simbolizar as organelas que fica dentro do citoplasma, tá bom? Então, o citoplasma, ele é cheio de organelas. Tem a mitocôndria, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no vídeo. Tem o complexo golgiense, tem os lisossomos, os ribossomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, os centríolos. Então, tem cada uma dessas organelas, elas realizam uma função dentro da célula, tá bom? Então, eu fiz uma pequena simulação aqui. Muita gente faz simulação com célula comestível, maquetes, mas no momento eu não vou pedir para vocês fazerem essas maquetes, não. Então, eu vou estar continuando o vídeo aí, explicando cada uma dessas partes e falando um pouquinho sobre os tecidos e sobre o sistema locomotor também.
Bom, então vocês viram que a célula é a unidade básica de formação da vida, né? E tem vários tipos de células. Então, essa imagem aí está mostrando a célula muscular. Então, o conjunto dessas células aí musculares vão formar o tecido muscular. O conjunto de células aí sanguíneas, temos essas células sanguíneas aí, que são as células hemácias, que junto com as células brancas, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas vão formar o nosso sangue, vão ajudar na formação do sangue, na composição. As hemácias, essas células sanguíneas e vermelhas, elas transportam o oxigênio. Temos aí a célula nervosa, que vai formar o sistema nervoso, né? Os neurônios, o nosso cérebro. Olha a célula cardíaca, o modelo dela. Temos a célula do fígado, que também vai ajudar aí nos órgãos, né? E temos as células do intestino, que também vai ajudar na formação do nosso sistema digestivo. Então, o conjunto dessas células vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar determinados sistemas, que formam todo o nosso metabolismo. Então, cada célula tem uma função específica no organismo, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre as partes da célula. Então, a célula, a primeira parte dela, como eu mostrei para vocês, é a membrana. Essa membrana, ela tem a função, membrana plasmática, da permeabilidade seletiva, que controla a entrada e saída de substâncias dentro da célula, como eu já disse para vocês. Entra oxigênio, entra nutrientes, sai substâncias tóxicas, sai vapor d'água, sai gás carbônico. E nós temos aí o citoplasma. Dentro do citoplasma, nós temos essas organelas. As mais conhecidas são a mitocôndria, que é responsável pelo transporte de oxigênio. É a mitocôndria que vai fazer a respiração celular nos seres aeróbicos, que respiram por meio do oxigênio dentro da célula. Depois nós temos aí os lisossomos, que são essas bolinhas maiores, que é responsável pela digestão dos alimentos, digestão celular, tá? Como se fosse o nosso intestino responsável pelo nosso sistema digestivo. É os lisossomos. As bolinhas bem pequenininhas são os ribossomos, que sintetizam as proteínas. E nós temos o retículo endoplasmático liso, que a gente fala que é o granuloso, e o rugoso, não granuloso, tá? Que são canais responsáveis pelo transporte de substâncias. Os granulosos são canais que transportam substâncias na célula e responsável pela produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático tem o liso, que produz os lipídios, e tem o retículo endoplasmático rugoso, que produz as proteínas. Aí vem os ribossomos e reduz essas proteínas para não ter muita proteína em excesso na célula. Nós temos também o complexo de Golgi, que são substâncias produzidas pelos ribossomos e transportadas pelo retículo endoplasmático. Eles guardam e armazenam essas substâncias, tá bom? Então, o complexo golgiense é tipo uma bolsa de armazenamento. Ele vai fazer o armazenamento dessas substâncias transportadas aí pelos retículo endoplasmático liso e rugoso, ou seja, ele vai guardar e armazenar as proteínas e as gorduras, que são os lipídios.
Então, as mais conhecidas organelas são essas: mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, lisossomos, complexo golgiense ou complexo de Golgi, tá bom? No núcleo da célula, nós encontramos aí o DNA, que está guardado o código genético, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os tecidos. Nós temos os tecidos epiteliais, que também são chamados de epitélios, tem a função de revestimento interno e externo do corpo, protegendo e separando a parte interior da parte exterior do organismo, né? Nós encontramos esses tecidos epiteliais no interior do estômago e dos intestinos. Nós encontramos esses tecidos. Tecidos conjuntivos, que são responsáveis pela união da proteção e sustentação de diversos órgãos do corpo. Os tecidos conjuntivos apresentam células geralmente separadas por um conjunto de substâncias chamado de matriz intercelular. Então, quando vocês ouvirem falar de matriz intercelular, é isto: entre as células, matriz intercelular. É esse conjunto de substâncias entre as células, tá bom? Há uma grande variedade de tipos de células que formam diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Como o tecido conjuntivo, propriamente dito, o adiposo faz parte do tecido conjuntivo, o cartilaginoso, o sanguíneo e o ósseo, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Vamos falar então um pouquinho do tecido cartilaginoso. Ele é elástico e flexível, tem a função relacionada à sustentação e à flexibilidade em órgãos como nossas orelhas e os nossos narizes. O tecido adiposo já é formado por células denominadas adipócitos, que armazenam gorduras. Então, um dos animais que mais tem tecido adiposo aí em abundância é o urso, né? Por isso que ele consegue dormir aí 6 meses armazenando essas gorduras do tecido adiposo. Então, depois nós temos o tecido ósseo, que é bastante rígido e resistente, tem a função de sustentar e proteger órgãos internos como os pulmões, o coração e o cérebro. Pode ser compacto, com poucos espaços visíveis ou esponjoso, quando apresenta muitas cavidades. Nós temos também o tecido sanguíneo, que são formados pelas hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que eu falei para vocês. Esses tipos de células vermelhas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E as plaquetas, que são fragmentos celulares, participam da coagulação sanguínea. Então, eles fazem parte do tecido sanguíneo, que forma o sangue, responsável pelo transporte de nutrientes e de outras substâncias por todo o corpo. Temos também os tecidos musculares, temos o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado. Então, o tecido muscular são essenciais para a movimentação do corpo e estão presentes em vários órgãos com diferentes funções. No coração, né, nós temos o exemplo do coração, que é responsável pelas contrações cardíacas, no sistema digestório, responsável por movimentar os alimentos ao longo do tubo digestório, no sistema respiratório, que auxilia a contração e a distensão dos pulmões, do sistema nervoso, mantém o equilíbrio e a postura corporal. Então, esses tecidos musculares, eles estão envolvidos nesses espécies também, né, de células que estão alongadas aí durante todo o nosso desenvolvimento do nosso corpo. Estão distribuídas por todo o nosso metabolismo. E tem a capacidade de contração e de relaxamento, esses tecidos musculares, o que possibilita o movimento, né? Então, ele tem a capacidade de contrair, expandir, aumenta o tamanho e relaxa, diminui e volta ao tamanho normal. Então, são os músculos. E depois nós temos o tecido nervoso, né, que é formado pelos neurônios, responsável pelo processamento de informações e pelo controle do organismo, que é o nosso cérebro. Transmite mensagens e possibilita a comunicação entre diversas partes do corpo.
E aí, então, nós temos a célula, que é o neurônio. Então, esse é o nosso conteúdo do capítulo 4. Vocês observaram, então, que o conjunto de células forma tecidos, o conjunto de tecidos forma os órgãos formam os sistemas. E nós estudamos aí um pouquinho do sistema esquelético, né? Que a gente tem que estar falando um pouquinho sobre o sistema locomotor, que é o nosso esqueleto, formado pelo conjunto de ossos do nosso corpo. O ser humano tem em média 206 ossos. O esqueleto sustenta os músculos e protege os órgãos vitais, como o cérebro, que é o protegido pelo crânio, o coração e o pulmão, que é protegido pela caixa torácica, e a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. Então, nós temos esse sistema locomotor, esse esqueleto, para dar sustentação e locomoção ao nosso corpo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Temos as articulações, que são responsáveis aí pelo movimento, né? Movimentação do esqueleto. O esqueleto só se movimenta por causa das articulações. Então, temos a movimentação do esqueleto, as articulações, que podem ser imóveis, como as articulações dos ossos, que formam o crânio, ou móvel, como a do joelho. Já temos também as articulações semimóveis, que têm um movimento limitado, como as articulações da coluna vertebral. As articulações móveis se mantêm unidas pelos ligamentos, que mantêm os ossos próximos, mas com possibilidade de movimento. Além deles, existem os tendões que ligam os músculos aos ossos, permitindo movimentos em diferentes direções. Muitos ossos são cobertos por cartilagem, a qual atua como amortecedor nas articulações. Então, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo aí do capítulo 4, sobre células e sistemas, tá bom? Façam as devidas atividades e tenham uma boa aula e bons estudos. Beijo, fiquem todos com Deus e se cuidem.